Ô cidadão, estamos aqui mais uma vez no IPC, no Instituto Professor Cavanha. Meu nome é Enoque e nós vamos estudar hoje sobre ótica. Vamos começar com os conceitos iniciais. Nós temos duas partes de ótica: ótica geométrica e ótica física. Eu vou começar numa introdução, que eu vou tocar nas duas, mas nosso trabalho é a ótica geométrica. Vamos partir da definição de ótica e a compreensão do que ela estuda. Tá? Vamos ao quadro. Então, ótica estuda luz e visão. Então, a gente vai estudar sobre a produção da luz, a propagação da luz e a percepção da luz. E vamos falar também como, na percepção, o nosso olho capta essa luz. Tá? Vamos começar definindo o que é luz. Luz é um conceito complicado, demorou a compreender um pouco mais. É mais recente essa compreensão. Mas a definição geral que nós temos é que luz é um agente físico. A luz aqui é um agente físico que sensibiliza o olho, sendo o olho o nosso captador dessa luz. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho desse agente físico. Que agente físico é esse que o nosso olho capta? Que agente físico é esse? Então, vamos discutir. Hoje já sabe que o olho, se comporta, o olho não, a luz se comporta, né, como onda e partícula. Então, isso é o agente físico. Esse agente físico que vai sensibilizar o olho, vai falar da dualidade da luz. A luz é uma onda eletromagnética. A onda eletromagnética, só para a gente situar, ela é composta, né, de um campo elétrico oscilatório e um campo magnético. Então, essa onda eletromagnética é a luz se propagando. E quando essa luz interage com a matéria, ela interage em forma de partículas. As partículas são os fótons, partículas de luz. Essas partículas interagem com a matéria. Como, por exemplo, olha, esse cidadão aqui, se ele tiver aqui na mão um controle remoto, por exemplo, olha, tem aqui um controle remoto, por exemplo, ele pode acionar a televisão. Quando ele aciona a televisão, essa luz, essa onda eletromagnética, que é uma luz, se propaga até a televisão como onda eletromagnética, mas quando chega aqui na televisão, ela interage como fóton de energia, porque esse fóton, ele carrega energia. Como o Einstein e Planck formulou, esse fóton é uma energia em movimento, que está levando a energia da luz, onde obedece essa equação, a equação de Einstein. Energia é o número de partículas de fótons, vezes uma constante, chamada constante de Planck, vezes a frequência. É justamente a frequência da onda, porque esse agente físico é onda e é partícula. Esse agente físico é onda e é partícula. Onda eletromagnética quando se propaga e é partícula quando interage com a matéria. Quando essa luz que vai sensibilizar o olho, são esses fótons que vão entrar no olho, que vão sensibilizar o olho. Então, a nossa definição primordial na ótica é o conhecimento do que é luz. Luz, agente físico, sensibiliza o olho. Esse agente físico, que é a luz, ela se propaga como onda eletromagnética e interage com a matéria como partícula. É as duas coisas ao mesmo tempo. E é dessa forma que sensibiliza o olho. Tá? Olha, a gente poderia pensar o seguinte aqui. Se eu tiver uma sala hermeticamente fechada, totalmente escura, esse cidadão, ele não vai enxergar esse vaso aqui. Poderia falar que esse vaso, por exemplo, esse vaso aqui, ele tem uma cor, por exemplo, amarelo, ele tem outra cor aqui de azul, tem outra cor aqui de amarelo, mas hermeticamente fechado,
totalmente escuro, ele não vai enxergar o vaso com as suas cores e nem as flores. Tá? Mas se eu colocar uma fonte de luz aqui, vou colocar uma fonte de luz, uma lâmpada, por exemplo. Se eu colocar aqui uma lâmpada, por exemplo, essa lâmpada funciona um filamento com uma resistência, ela vai ser uma fonte de luz. Então, essa lâmpada aqui, ela vai ser uma fonte de luz. Fonte de luz. Tá? Aí vai produzir luz, essa luz vai se propagar como onda, e vai se propagar no espaço como onda, tá? Vai se propagar no espaço como onda, mas quando chegar no meio material, se comporta como partícula. Olha, então, aí esse cidadão vai ver a lâmpada, porque ela se comporta como onda. Esse cidadão também vai ver o jarro, porque esse jarro aqui, ele vai se comportar como uma fonte primária, também uma fonte de luz, só que agora aqui é secundária. Essa aqui é a fonte primária, essa aqui é uma fonte secundária. Por quê? Porque a luz aqui vai bater e vai refletir até o olho do cidadão. Então aqui houve uma reflexão. Aqui houve uma reflexão da luz. É um fenômeno ondulatório, é um fenômeno óptico. Então esse cidadão ele conseguiu enxergar porque aqui tem uma fonte de luz, essa fonte de luz aqui, primária, fonte de luz primária. Tá? Aí essa está emitindo luz, inclusive, nós podemos dizer que os raios de luz, eles são definidos assim, a gente vai ver nos próximos quadros, que o raio de luz é uma reta assim, né? São retas, setas assim, ó, para todos os lados. Isso aqui é uma visão geométrica da óptica, é uma visão geométrica da óptica, onde essa fonte de luz primária está emitindo onda eletromagnética, chega no olho. E a gente vai ver como é que funciona a visão no olho aqui. E essa luz também bate no vaso de flores, na televisão, reflete, né? Bateu aqui, ó, refletiu e foi até o olho, para sensibilizar o olho. Isso é importante frisar, pessoal, porque historicamente pensava-se lá com os filósofos, lá com, por exemplo, com Platão, que a luz seriam partículas, raios que saíam dos olhos para enxergar os objetos. E foi evoluindo o conhecimento até chegar nessa concepção, que, na verdade, a luz, né, parte de uma fonte e chega até o olho e sensibiliza. E essa fonte ela pode ser primária, que emite luz própria, e pode ser uma fonte secundária, que ela vai refletir a luz da fonte primária. Certo, pessoal? Agora, tem um detalhe importante, que nessa onda eletromagnética, ela se comporta aqui como onda, então ela vai seguir essa equação da ondulatória. Olha, se eu pegar esses dois picos, chamados de crista, a distância entre essas duas cristas é lambda, nós chamamos de lambda, comprimento de onda, como foi visto na ondulatória. Tá? Esse comprimento de onda vai registrar aqui, então, e sua frequência de oscilação vai registrar uma velocidade. Essa aqui é a equação fundamental da ondulatória. Velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência. Tá? E se é a luz ela tem um valor característico de propagação que é dado C, e esse C é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 oitava metros por segundo, é uma constante universal. Tá? Então a gente usa C para representar a velocidade da luz, que é calculado pelos componentes, né, dessa onda eletromagnética, é o campo elétrico dividido pelo campo magnético. Tá? E um cientista que marcou a história da humanidade foi Maxwell. O Maxwell ele desenvolveu uma equação matemática a partir da ondulatória que mostra o valor obtido aqui, essa equação chamada equação de concatenação de Maxwell, que vai juntar a eletricidade, o eletromagnetismo com a ótica física. Esse C é 1 sobre raiz quadrada de permeabilidade magnética vezes permissividade elétrica.
Esses valores não nos interessam agora, só para você ver que Maxwell que conseguiu perceber matematicamente esse valor da luz, da velocidade da luz, de propagação da luz. Lembrando que tanto como onda, né, se propagando e associado às suas partículas, tem essa velocidade. Certo, pessoal? Só para discutir como é que funciona a visão, porque, na verdade, o agente físico vai sensibilizar o olho. Como é que funciona isso? Então, depois que esse cidadão foi sensibilizado o seu olho, como é que funciona? Aqui eu coloquei uma fonte de luz primária, uma fonte de luz aqui, uma vela, fonte de luz, tá? Onde tem aqui, por exemplo, a altura, nós vamos chamar essa altura de objeto, de O. Essa fonte de luz vai estar emitindo luz, e essa luz vai passar no olho, que é o nosso captador, pela bolinha preta do olho. Essa bolinha preta é chamada de pupila. Tá? A gente vai até lá no oftalmologista e dilata a pupila, como se fosse um pequeno buraco, um pequeno orifício. Então, essa luz partiu aqui, né, em um raio de luz, lembra-se que está se propagando como onda, chegou no olho, vai se comportar como partícula, tá? E vai até o fundo do olho, entrou aqui no olho, passou pela parte colorida, que é chamada de cristalino, junto aí com outras lentes, né, que compõem o olho, e vai chegar até o fundo do olho. Lá no fundo do olho, pessoal, tem aqui células nervosas. Essas células nervosas aqui é chamada de retina. Essa retina vai ser sensibilizada por partículas de fóton. Então, quando essa luz chega aqui, lá na retina, os fótons vão interagir com as moléculas da retina, com as células da retina, especialmente os cones e os bastonetes. São células da retina que captam esses fótons para enxergar as frequências, dando as cores, e a intensidade, dando a luminosidade, do claro ao escuro. Então, quando essa luz chega aqui, os fótons interagem, e aqui vai virar cargas elétricas. As cargas elétricas aqui vai para essa região. Então, aqui, ó, na interação aqui, virou cargas elétricas. Cargas elétricas. As cargas elétricas vão para uma região do cérebro. Essa região aqui, ó, aqui é feita a visão. Na verdade, o olho é o captador da onda eletromagnética. A retina é a interação dos fótons para transformar esses fótons em cargas elétricas, em impulsos elétricos, até chegar nessa região. A visão, ela é feita nessa região, chamada lobo occipital. A imagem é formada aqui, tanto que quando essa imagem desse objeto vai formar aqui, a gente vai ver logo em seguida, a gente vai perceber que essa imagem vai formar invertida. E tem um motivo. O motivo é porque, segundo aí os princípios da ótica geométrica, a luz propaga-se em linha reta, em nível, né, que a gente está falando aqui, a nível de olho comum. Aí aqui, essa imagem é captada aqui, a imagem, mas a visão não é feita no olho. Aqui é só a imagem. Essa imagem aqui captada no olho é transformada em impulsos elétricos, células nervosas, que vai parar aqui no lobo occipital. Aqui vai formar a visão. Na verdade, aquela vela vai ser enxergada aqui, né? Vai ser enxergada aqui, ó. Aqui está a visão. Então, luz, agente físico que se propaga em onda e interage com a partícula em fótons, sensibiliza o olho. Eu só consigo enxergar porque a luz chega até o olho, onde capta a luz. E aqui a retina vai interagir com os fótons, transformando em impulsos elétricos para formar a visão no olho. Olha que massa, física é bom, olha que legal, I love física.